no YouTube. Aqui no Instagram, já vou ficar dando uma olhadinha aqui, Dr. Cleberton, meu convidado, já vou adicionar ele para participar. Aqui, pronto. Vamos chamar o Dr. Cleberton lá. Só um pouquinho. Quem faz ao vivo, né? Pronto. Opa, deu. Ô, Dr. Cleberton, entrando aqui no nosso Instagram e vou adicionar aqui também na nossa live aqui no YouTube. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Cleberton, a mais Obrigado. uma. Nós estamos realizando nessa live que é a nossa série de lives entrevista com alunos, o curso de formação Telemedicina na Prática. Então, sejam muito bem-vindos a essa série de lives. Aqui nós discutimos as estratégias para iniciar na telemedicina de forma segura e ampliar os seus atendimentos. Eu sou o Asdrubal César, sou médico e professor universitário, e o tema de hoje é entrevistas com aluno, telemedicina na prática, médico ginecologista. Como ampliou os seus atendimentos com esta ferramenta. Então, antes de começar, Dr. Cleberton, peço licença para convidar os colegas que essa é uma série de lives de aquecimento para o workshop Telemedicina na Prática, um evento que vai acontecer entre os dias 30 de janeiro, 1º e 3 de fevereiro, tá ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Dr. Cleberton. Vou pedir para o colega se apresentar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, para te conhecer um pouquinho melhor, de onde você é, a sua especialidade. É um prazer estar contigo nessa live, minha primeira live. Meu nome é Cleberton Machado, eu sou ginecologista, eu sou formado pela Universidade Federal da Bahia, né? Eu atuo aqui em Salvador. Certo. Então, seja bem-vindo à sua primeira live, né? Porque o curso de formação Telemedicina na Prática, ele acaba transformando muita coisa, né? Por exemplo, é um curso de telemedicina, mas estimula aí o pessoal a fazer lives, né? Vir para as redes, começar a se inteirar também dessas ferramentas que são tão importantes também hoje em dia. Então, Dr. Cleberton, já que a gente está começando aí, o pessoal se conhecer, falando de conhecer, como é que você me conheceu nesse mundo aí online da telemedicina? Bom, foi em anúncio pela internet, né? Eu vi seu anúncio e aí eu conversei com outro colega que já faz teleconsulta, já atua, né? Ele é um neurologista, e eu perguntei assim, olha, qual é a importância disso? Vale a pena? Ele disse, olha, vale muito a pena, eu acho que é um investimento que você deve fazer, né? Então, aí eu decidi fazer, então, o investimento. Eu já estava num ciclo de decisões na minha vida, entende? Por conta da pandemia. E aí eu te conheci e falei assim, vai ser por aqui. E fiquei muito satisfeito. Que bom. Ótimo. Eu também fiquei muito grato aí da confiança, né? E também a satisfação que a gente começa fazendo uma amizade aí com o pessoal, os alunos, troca muita ideia, né? Muitos insights aí. Então, vale muito a pena também. Eu também gosto muito, estou conhecendo médicos aí do Brasil inteiro, né? Muito legal. Uhum. E, Dr. Cleberton, como é que era a sua vida, a sua rotina, né? Antes de fazer telemedicina, de conhecer a telemedicina, como é que é a rotina do teu dia a dia? A minha rotina era basicamente de consultório, né? Então, consultório, centro cirúrgico. Eu não tinha essa vivência do mundo digital, né? Então, basicamente, era a minha rotina de atendimento de consultório, né? Não tinha nenhuma outra vivência. Com a pandemia, sim, aí tiveram várias situações que me impulsionaram a tomar uma série de decisões até que eu desemboquei na telemedicina. Certo. E eu quero aproveitar aqui e saudar, né, os colegas que estão nos acompanhando, pediatra e pai juntos, né, um perfil, né, uma pediatra, Rose Reis, e pessoal que está aqui no Instagram também, se quiser acompanhar lá no YouTube, né, o canal Telemedicina na Prática, né, lá no YouTube, pode botar o meu nome, Asdrubal, né, já se inscreve lá no canal, compartilha, e quem está acompanhando, compartilhe aí para pelo menos 3 colegas médicos que precisam conhecer mais a telemedicina e até ver, né, como é que o Dr. Cleberton começou e vai trocar essa experiência com a gente. Então, Dr. Cleberton,
E quando é que você decidiu, assim, agora, ó, eu vou ter que fazer telemedicina, não tem mais jeito. Quando é que você decidiu isso? Então, no período da pandemia, eu fiz parte de um grupo de médicos que dava assistência voluntária a pacientes com Covid, né? Então, nesse momento aí, eu atendi dezenas de pacientes por telefone. E no início ali, eu tinha um médico que era um coordenador, né? E eu fazia esse atendimento ligando, conversando e ouvindo o paciente e ali avaliando os riscos, e medicando e conduzindo, né? Algumas receitas, quando eu fazia no papel, batia uma foto e mandava para o paciente, né? Mas então ele começou a sugerir, olha, ele já fazia telemedicina, falou assim, olha, o melhor é você ter um receituário eletrônico. Então, mesmo antes de ter todo o aprendizado que eu tive no curso de telemedicina, eu já estava fazendo um pouquinho daquilo que é necessário, né? Sim. Então, eu aí fui correr atrás de possuir assinatura digital e usei uma plataforma. Mudei depois, a telemedicina me apresentou uma outra plataforma que é infinitamente melhor que eu trabalhava, mas ali eu já começava a fazer as receitas, as solicitações, eu já estava começando a vivenciar, né? Então, depois disso aí, com a pandemia, eu decidi que eu deveria entrar nesse caminho dentro de um outro projeto maior, né? Que é o que hoje eu estou desenvolvendo desde o início desse mês. Ah, certo. Dá certo. Vamos falar um pouquinho também disso daqui a pouco, né? Sobre esses projetos. Então, você, quando começou a telemedicina, né? Foi por essa questão aí, né? Da emergência de saúde pública, né? Foi uma ferramenta importante para ajudar muitas pessoas, né? Acredito que ajudou muita gente, né? Assim, né? Até você falou de fazer a receita no papel, tirar foto, né? Realmente, assim, quando a receita não é tarjada com retenção de receita, às vezes até os farmacêuticos, né, olham lá, né, deixa liberar o medicamento, mas é importante, só aqui para esclarecer o pessoal, que a receita, quando a gente tira a foto dela, ela é só uma cópia, ela não vale como uma receita original. Então, por exemplo, medicamentos controlados não podem ser dispensados com uma receita de foto ou uma cópia, né, um PDF. Tem que ter uma assinatura eletrônica com certificado digital. E aí elas têm validade. Bom, hoje o Dr. Clepton já usa assim, né, Dr. Clepton? Logo ali no início, logo depois, então, alguns colegas do grupo que já faziam telemedicina, passou a orientar e a gente, então, passou a fazer de maneira correta, mas não completa, porque a gente ainda não tinha uma plataforma para fazer a consulta online, entende? Então, Sim. tinha muita preocupação. Mas, dali, eu vi a necessidade da gente profissionalizar o processo, né? E assimilar isso para a prática. Então, a partir dali, eu comecei a ter vários insights de como eu poderia transformar a minha atuação como médico usando a telemedicina. Ah, legal. Isso aí. Ajuda muitos pacientes à distância, né? O pessoal está aqui também comentando. Quem está acompanhando aqui no Instagram, que ainda não segue o perfil Telemedicina na Prática também, para saber mais sobre esse assunto aí, que eu, particularmente, acho muito fascinante. Eu acho que o Dr. Kleber também está achando, né? Agora, Sim. fascinante, né? E você tinha, né, assim, uma dificuldade para fazer a telemedicina no sentido, né? Porque uma das coisas que os colegas mais têm a preocupação e às vezes dúvida é em relação ao exame físico. Como é que você se adaptou a fazer as consultas em relação ao exame físico? Ainda mais na área de ginecologia, né? Muita gente fala, não, mas ginecologia, o exame físico, né? Como é que foi isso? Então, em termos em termos de avaliação ginecológica, assim, como o meu foco é de cirurgia, muitas pacientes que vêm para o consultório, por exemplo, ela já vem encaminhada por um outro colega, né? Então ela já vem com indicação, com um relatório.
ela já foi examinada, né? Então, na maioria das patologias, eu não preciso necessariamente examinar. Algumas, sim. Por exemplo, o paciente tem uma lesão de colo uterino. Não tem como fazer isso. A paciente tem uma distopia genital. Ela precisa fazer uma plástica vaginal, mesmo que o colega examinou e definiu, antes eu preciso fazer o exame. Mas, fora isto, né, uma história bem feita, né, um ouvir o paciente bem feito, uma anamnese bem detalhada, tanto espontânea quanto anamnese dirigida. Isso aí é de uma importância fundamental e, na maioria das vezes, o exame físico só vai nos ajudar naquilo que a gente já escutou. Então, não vejo muita dificuldade para mim nisso. Mas, quando preciso, sim, eu agendo e a paciente vai presencial, né? Eu explico isso para a paciente e ela vem presencial. Mas uma paciente, por exemplo, que mora no interior, ela tem uma esteroscopia para fazer, que é um exame por vídeo, onde eu vou colocar uma ótica da cavidade uterina, né? Ela já tem um exame de ultrassom mostrando que ela tem uma patologia. Eu não preciso de mais nada para fazer o exame. Não é uma paciente que está menstruando, que teve parto, eu não preciso, eu parto direto, né? Então, isso facilita muito a vida. Então, com a experiência e com o tempo, você vai discernindo aquilo que só a telemedicina resolve e aquilo que precisa de uma avaliação presencial, né? Sim. E na ginecologia e obstetrícia, né? Bom, o colega não precisa dizer quantos anos de formado tem, mas eu acredito que o colega deve ter pego uma época também pré-smartphone, né? E que tinha, Sim, o pessoal ligava de noite, de sim, madrugada, aí vem um WhatsApp, o pessoal manda mensagem, às vezes com dúvidas, sim. e às vezes o médico, o ginecologista, o obstetra é muito requisitado dessa Ah, forma à distância, né? Então, de certa maneira, os médicos obstetras e ginecologistas, de alguma maneira, faziam telemedicina, né? Quando dá uma orientação, ou quando dá uma conduta até o paciente passar no consultório, ou até chegar, né, a um pronto atendimento, né? Às vezes os colegas não enxergam que a telemedicina é qualquer interação médica feita à distância, e já era feito isso de maneira ainda não formalizada, né? Mas sempre no intuito de ajudar o paciente, né? Então, acho que da maneira como a gente tem hoje, está ajudando muito mais e também nos traz mais segurança, porque a gente tem registro em prontuário, né? Isso fica sim. tudo bem documentado, né? Então, mas concorda, é verdade mesmo que os obstetras são muito requisitados, ginecologistas, às vezes fora do horário? Demais, né? Dizem que a vida do obstetra, a vida útil de obstetra são 10 anos, É né? mesmo, Porque realmente é pesado, né? é pesado, é É pesado. verdade, né? Eu quero aproveitar aqui também, saudar aqui a nossa colega, né, aluna também do curso de formação telemedicina na prática, a doutora Renata, ela mora lá no litoral, em Santos, né? Coisa boa, né? Doutor Rubens, de Brasília, cardiologista, obrigado, doutor Rubens, por estar conosco, Iliana também, que está aqui nos acompanhando no YouTube, e o pessoal que está aqui também nos acompanhando, né? E novamente, eu não sei o nome da colega, né? Da Pediatria e Pais Juntos, né? O perfil, que também tem falado que gosta muito de telemedicina, que é muito bom fazer, né? Obrigado. Depois deixa o teu nome ali para a gente acompanhar a colega também. Isso aí, doutor Kleberton. E deixa eu perguntar mais uma coisa aqui para você em relação também a quanto tempo, né, você levou para fazer uma teleconsulta, o seu primeiro atendimento via telemedicina, mas da maneira formal, né, da maneira como a gente tem orientado lá no curso, né, porque antes você fez, era uma situação de emergência de saúde pública, a gente precisava dar o atendimento, mas agora temos regras, né, temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a necessidade do registro. E quanto tempo levou, desde, por exemplo, que você começou o curso, até fazer esses atendimentos da maneira mais formal? Logo no início, assim, na metade,
do meu segmento no curso, eu fiz meu primeiro atendimento por uma necessidade, que foi uma paciente que mora na Europa. Então, eu fiz. Agora, eu fiz todo naquele padrão, né? Mandando para ela um card de apresentação, uma orientação de como deveria ser feito a consulta, o melhor ambiente possível, né? Naquele padrão ouro, né? Então, fiz a consulta dela, registrei no próprio prontuário do hospital, fiz uma chamada e registrei, pronto. E aí a gente agendou depois, quando ela chegasse no Brasil, uma consulta para eu examiná-la, que ela precisou. Depois eu conto essa história melhor. Foi muito bom. Esse exemplo é muito importante, porque as pessoas acham assim que fica preso, só vou fazer a teleconsulta à distância, mas você pode usar esse modelo híbrido, né? Você faz uma primeira interação com o paciente que está à distância, no momento que ele precisa, faz as orientações e combina o atendimento posterior presencial. É uma maneira, né? Exatamente. Ela funcionou exatamente assim. Eu tive uma necessidade de fazer o exame físico e, ao final de tudo, foi muito satisfatório, né? Mas eu vou contar essa história. Tá certo. Olha, eu tenho aqui uma dúvida, mas eu vou deixar para o fim as dúvidas que vão deixando. Mas vocês podem deixar aqui as suas dúvidas aqui no chat, né? Agradeço o doutor Maicon Loureiro, reumatologista em Pato Branco, deixou uma dúvida, mas vou deixar para o final as dúvidas, tá? Que a gente vai seguindo aqui nosso bate-papo, e depois quem deixar dúvidas aqui no YouTube, principalmente, que é melhor para a gente depois levantar elas novamente, eu vou responder no final. E também com a colaboração do Dr. Cleverton também, né? Tá certo. Então, Dr. Cleverton, então a gente falou, né, sobre essas questões aí também do atendimento, né, de como começou, agora está engrenado, né? E depois você tem aquela questão dos seus atendimentos também particulares, né? Como é que você vê a questão do valor dos honorários médicos, né, do recebimento dos seus honorários, em relação à consulta presencial e à telemedicina? Como é que você vê sobre isso? Então, como eu desenvolvi esse programa, né, eu dependo de médicos que não operam encaminhar para mim. Certo. Né? Então, a telemedicina ela vai funcionar para mim em 3 modelos bem distintos. Um é aquele quando o colega encaminha para mim como um plus dessa parceria que eu tenho com o colega. Eu disponibilizo para paciente que quiser fazer uma primeira interação, uma consulta comigo via telemedicina, aí sem custo, porque ela está dentro de um programa, né? E eu vou então operar ela, fazendo parte dessa parceria com o colega. Se essa paciente, no curso do atendimento, por exemplo, ela deseja fazer um segmento por telemedicina, ela vai ter o valor dessa consulta, por exemplo, um pós-operatório. Eu dou para ela 50% de uma consulta presencial. Né? E aquela paciente, por exemplo, que me encontra de alguma maneira na internet ou no site ou em alguma publicação e quer uma consulta, aí eu faço um valor normal de particular de consultório. Né? Então, eu tenho 3 tipos de modalidade. Né? Sai a consulta sem custo, uma consulta que vale 50% do valor, e aquela cheia, que é a paciente que não está dentro de nenhum programa e não está em pós-operatório comigo, entende? Certo. Só para esclarecer que essa primeira modalidade que você falou do sem custo, na verdade, é um programa, né, que a pessoa já vê. Na verdade, ela fez a consulta com outro colega, fez o pagamento lá com o colega, mas é uma continuidade, né? Por isso que é como você é o médico da equipe, né? Vocês formam uma equipe. Então, ela, na verdade, né, teve o valor lá dos honorários lá no início, mas segue essa continuidade. Isso é muito interessante, porque colegas trabalhando juntos, em equipe, né, podendo dar continuidade a esse atendimento e se complementando, né? Um colega que não opera tem um cirurgião, como o Cleverton, em conjunto trabalhando, né, em prol lá do paciente, né?
Na verdade, essa consulta que a gente diz que não tem custo, na verdade, ela tem um valor indireto. Sim. Porque ela está embutida aí no valor final, né? Vamos dizer assim, da cirurgia, que é o meu foco, entende? Então, Uma continuidade, né? a telemedicina, ela agrega um valor. Não é um valor direto, mas é um valor indireto que está lá embutido. Né? Só o fato de eu proporcionar à paciente a comodidade dela estar em casa e não precisar gastar mais transporte, que já foi para o médico, e vir para o outro, isso aí vai agregar ao programa um valor muito alto, muito grande. Né? Então, eu faço isso como parceria e assim estou muito satisfeito porque tem aumentado bastante. A secretária disse que eu vou ter que abrir um outro turno. Eu falei assim, olha, eu não estou conseguindo, porque eu já dobrei com esse programa, eu dobrei o meu número de paciente no turno, porque eu tirei a burocracia. Né? A burocracia agora está com a secretária e com a enfermeira. Mas, mesmo assim, ela gerenciando a minha agenda, ela falou assim, olha, eu não vou conseguir colocar paciente na mesma semana que ela me liga. Então, já estou providenciando abrir mais um turno, entende? Por conta do valor agregado que a telemedicina me proporciona. A telemedicina, ela dá essa oportunidade da gente ampliar nossos atendimentos, né? De levar o nosso serviço a uma distância maior, né? Até o colega Reumato, a pergunta dele é sobre isso, vamos comentar sobre isso. Eu entendi que ele quer saber sobre a área geográfica ali também, né? E aí a gente tem a questão também, né? Aí eu brinco, né? Que eu sou meio assim, né? Eu gosto de atender, eu gosto de atender e trabalhar. Aí eu viajo, eu levo o notebook junto e eu abro a agenda. Não estou dizendo para todo mundo fazer isso, mas assim, se você abrir a agenda, né, por exemplo, num feriado, né, que ninguém quer atender, que está com o consultório tudo fechado, mas as pessoas continuam precisando, né? E aí vamos dizer assim, olha, eu estou a fim de atender no dia do carnaval, bem no dia do carnaval ali, né? Eu vou abrir um horário. Pode ter certeza que alguém vai marcar, porque alguém vai precisar, e não tem muitos médicos atendendo nesse dia, né? E até eu acho que a telemedicina, bom, não conheço Salvador aí na época do carnaval, mas a telemedicina pode ser uma boa opção, porque não deve dar para andar nas ruas aí, né? Ninguém vai em lugar nenhum, né? Não. No circuito, tem um hospital que ficava dentro do circuito. Era um problema quem ia para emergência ou ia ter parto, era um problema isso. Nossa, cara, aí não manda nada, né? Então, olha a telemedicina ajudando aí até no Carnaval da Bahia, de Salvador, né? Legal, doutor Cleber. Bom, então, né, são muitas vantagens que a gente tem, né? E você falou que ampliou, né, os seus atendimentos, né? Isso acaba refletindo na tua renda, né, também, né? Você tem uma ideia, assim, mais ou menos, de proporção, né? Aumentou 10%, 20% dos teus atendimentos, ou mais até, né? Que você falou que até está com dificuldade de horário, né? Não, assim, a telemedicina ela é uma parte desse programa, né? Então, eu comecei esse programa agora em janeiro, né? 15 dias, porque eu tirei uma semana de férias, né? Então, 15 dias de atendimento. Eu já tive aí 3, 4 atendimentos, e hoje a secretária me falou que tinha mais 2, uma do interior, outro daqui da capital. Então, assim, a perspectiva que eu vejo é uma perspectiva muito boa, né? Então, em termos de a longo prazo, à medida que a gente vai consolidando a telemedicina como algo rotineiro na nossa vida, e as pacientes vão conhecendo, e é um trabalho que depende também de divulgação nossa, como você faz, e como a gente está fazendo também em outras mídias. Então, isso vai tender a crescer cada vez mais. Cada um no seu foco e na maneira, no nicho de trabalho que cada um tem, você pode enxergar várias formas de aplicação. Então, inicialmente, eu não estou com aquele volume grande, mas
eu tenho uma perspectiva muito boa em relação a isso. Todos os pacientes, todos os colegas que eu comento sobre o programa e que digo que há possibilidade de teleconsulta, todo mundo diz que é excelente, né? Eu acho que tem mudado muito. Eu lembro lá em 2020, né, quando eu comecei a fazer telemedicina, alguns colegas me olhavam assim, atravessado, e, né? Aí depois eu fui vendo que eles começaram a mudar também e falar como é que faz, né? Como é que é, né? Hoje o pessoal está vendo que é uma ferramenta da medicina, né? Ela é assim como o estetoscópio é uma ferramenta, a telemedicina é uma ferramenta, e a gente vai tendo que aprender a utilizar, e cada dia mais ela vai fazer parte do nosso dia a dia como médicos, né? Eu sempre dou exemplo também do estetoscópio, porque todo mundo usa, põe aqui no pescoço, virou um símbolo do médico, né? Mas quando inventaram o estetoscópio, né, ele sofreu críticas, tinha gente que não queria usar, né? É assim, né? É normal, passa por um processo de aprendizado e de aceitação, né? Claro, as pessoas vão vendo como funciona e vão aceitando mais, né? E eu até ia ver aqui, você sabe que a gente falando aqui de ginecologia, né? A Febrasgo, né, que é a Federação Brasileira, né, de Ginecologia e Obstetrícia, ela tinha feito uma pesquisa, isso aí lá em 2020, aí, entre 2020 e 2021, que os obstetras e ginecologistas utilizavam a telemedicina, né, de forma informal. Cerca de 70% falaram que alguma vez fizeram algum tipo de telemedicina, mas de forma corretinha, formal, utilizando o prontuário naquela época, era uns 30% só, né? Então, e é uma especialidade muito requisitada, né, nesse atendimento, às vezes, de orientação à distância, porque, né, hoje o Dr. Cleverton faz mais a ginecologia, né? Não faz mais obstetrícia, né? É muito pouco, um pouquinho só lá no interior. No interior. No interior a gente tem que fazer tudo, né? Mas eu acredito que, assim, quando, né, é obstetra, né, não tem hora, né? E a dúvida, a ansiedade que uma gestante tem, às vezes com uma dúvida que para nós médicos pode ser uma coisa simples, né? Para o obstetra, isso aí é normal, é tranquilo, né? Mas naquela hora, 2 da manhã, pode deixar uma gestante angustiada, né? E deixa. Me deixa, né? E como é que você se sente hoje, né? Que você falou que tem uma perspectiva boa aí com a questão da telemedicina, né? Você tem essa perspectiva? Ela também mexeu contigo no sentido de abrir outros horizontes? Por exemplo, hoje você está fazendo uma live, né? Você nunca fez. Nisso também ajudou? Mexe? Sim, claro. Cris andou fazendo um passeio comigo aí pelo Google, né? Então, tudo isso aí é aprendizado e experiência, né? Então, a telemedicina ela está dentro de um conjunto bem grande, bem maior do projeto, né? Envolve toda a nossa inserção no mundo digital, né? Então, por exemplo, eu não tinha Instagram, agora eu estou tendo um Instagram profissional. Eu não tinha um site, agora eu estou tendo um site profissional. Entende? Então, no próprio curso e conversando com o Cris, a gente vai conversando e trata de assunto como tráfego pago, por exemplo, que muita gente não sabe o que é, mas está dentro da sua inserção digital e está dentro, no jargão já das mídias, né? A autoridade digital. Você vai desenvolvendo isso na medida que você vai usando e vai aplicando o profissional que você é dentro do consultório nas redes sociais. Você vai trazendo essa autoridade sua para as redes, para você ter visibilidade. E mais do que isso, eu digo para você desenvolver sua autonomia, né? Você não ficar dependendo exclusivamente das políticas que as clínicas dos hospitais oferecem. Porque quando você tem a telemedicina dentro de uma visão mais ampla, você tem o prontuário, você tem a vida da paciente em qualquer hora que você quiser. Né? Você está ali com o prontuário da paciente. E é isso que eu tenho feito. Toda minha paciente de consultório, que eu atendo presencial,
ela entra automaticamente no meu prontuário eletrônico, mesmo que eu não tenha feito uma teleconsulta. Por que isso? Porque a paciente ela faz parte, então, das minhas pacientes, não mais das pacientes da clínica, da paciente do hospital. E algum colega que já deixou de atender em clínica, todo mundo sabe, que assim que você se desliga, ninguém mais te conhece. Fulano de tal está atendendo aonde? Não, não sei, não sabemos. Pode dar o contato? Não, não é permitido. Pronto. Então, você saiu da clínica, você automaticamente você perde suas pacientes e todo aquele relacionamento. Então, telemedicina, dentro de um projeto mais amplo, do qual estou falando, ele é uma chance de você desenvolver sua autonomia como médico, de você poder se relacionar diretamente com a paciente sem intermediários. É você e a paciente. Se uma paciente quer um atendimento de qualidade e ela tem confiança no profissional, ela vai ter essa mesma qualidade por uma teleconsulta. Exato. É a mesma responsabilidade. Mesmo né? responsabilidade, é o ato médico. É o mesmo raciocínio clínico e digo mais, aquele médico, por exemplo, que no seu dia a dia ele está acostumado a conversar com a paciente, a deixar a paciente falar, a ouvir a história da paciente, esse médico ele será fluente na telemedicina. Vai ser fluente, porque é fundamental uma história e uma anamnese muito bem feita para o sucesso da condução de cada caso. É verdade. Quando você falou isso, né, dessa fluência do médico que escuta o paciente, né, eu já puxo aqui o livro que eu estou lendo, que eu adorei esse livro, estou sempre com ele aqui do meu lado, assim, esse livro é incrível, tá? A Arte Perdida da Cura, e ele fala muito disso, né, sobre a escuta qualificada, a palavra certa no momento correto, né, também, e coisas que às vezes se perderam até. Muita gente fala da telemedicina, da questão da ausência do exame físico, mas quando o paciente ele entra numa consulta de telemedicina, ele já foi informado sobre a ausência do exame físico, ele recebe um termo, ele sabe como vai ser essa consulta. Então, ele não espera o exame físico. Agora, eu vejo muitos pacientes que vão numa consulta presencial e saem muito frustrados porque não houve o exame físico. Porque quando o paciente vai na consulta presencial, ele espera que o médico faça o exame físico, porque é presencial. E aí ele sai de lá e, mas não teve exame físico, nem colocou o estetoscópio em mim, nem examinou, né? Então, é muito comum a gente ouvir essa queixa de pessoas, né, que foram ao médico e não foram examinadas, né? Eu até conto uma anedota, né, uma piada, que né, Jesus estava lá no céu olhando, né, um plantonista trabalhando, né? Tava cheio de coisa lá para fazer. E aí ele falou, vou ajudar esse homem lá, vou lá deixar esse médico descansar. Aí foi lá, o senhor pode ir lá descansar no repouso, que eu vou atender aqui. Aí o primeiro paciente, ele chamou um cadeirante, né? E aí, quando o cadeirante entrou, aí Jesus nem botou a mão nele, não, só encostou, só fez assim de longe e falou, levanta-te e anda. E aí ele levantou e saiu andando. Aí os outros lá fora, e aí, esse médico novo aí, como é que é? Aí ele, igual os outros, nem mediu a minha pressão. Saiu reclamando ainda, né? É uma piada, é uma anedota, né? Mas que ilustra isso. As pessoas têm uma expectativa em relação também à consulta presencial. E quando essa expectativa não é contemplada, as pessoas saem frustradas, né? Então é isso. Aí o Dr. Cleberton falou aí da Cris, né? Tem falado da Cris. A Cris é a Cristiane, né? Eu vou mostrar ela aqui. A Cristiane, né? A Cris, ela vai fazer uma live comigo, né? Quinta-feira, pessoal. Então, é uma live imperdível, ela vai estar participando junto. A Cristiane, ela cuida da parte aí do posicionamento digital, né? Porque o curso de telemedicina é um curso de telemedicina, ok? Mas a gente sabe da importância de outros pontos, né? Para o médico poder se desenvolver aí no uso dessa ferramenta. Então, a Cris ajuda muito nessa parte. Tem uma aula sobre posicionamento digital, sobre o posicionamento no Google, da importância de estar lá, né? Então, a Cris está aí. E né, agradecer a Cris também, porque ela está né, nos bastidores aqui, sempre ajudando aqui para essas lives acontecerem, para organizar roteiro, para ajudar até na roupa que eu vou vestir às vezes.
eu vou lá, arruma aqui a gola, me ajuda aqui e tal, né? Que bom. Me dá uma dica, será que tá bom aqui ou não? Obrigado, Cris. Então, é isso aí, doutor Cleber. Então, quinta-feira, a live vai ser com a Cris também. E você falou, né, desse caso, eu acho que você estava contando no início sobre uma paciente, né, que estava precisando de um atendimento, né? Então, essa é uma história impactante que você viveu e marcou sua atuação agora na telemedicina, na prática? Sim. Essa é uma paciente, ela é uma brasileira, reside na Europa. Então, ela tinha um problema ginecológico decorrente de um parto que foi um parto vaginal, que foi finalizado com fórceps. E daí, então ela apresentou algumas dificuldades, né, durante a relação sexual, enfim. E então ela fez o contato, só que os colegas lá da Europa, eles não indicavam cirurgia para ela. Então, indicava fisioterapia, claro, a fisioterapia, em alguns momentos, é o suficiente. Só que ela fazia fisioterapia, mas o problema não resolvia e também ela não encontrou ninguém para indicar um procedimento cirúrgico. E ela mesma disse que é muito difícil o médico indicar uma cirurgia lá. Então, eu falei assim, ó, nós vamos marcar uma consulta, eu orientei ela, nós vamos marcar uma consulta, essa consulta vai ser registrada, ela vai ter um prontuário, né, e eu vou conversar contigo para deixar tudo registrado, ok? Então, eu fiz todo o preparativo, e aí nesse dia eu conversei extensamente com ela, né, e eu falei assim, olha, provavelmente você tem uma lesão que precisa fazer uma correção no seu assoalho pélvico, né? Só que eu tenho uma dúvida. Eu falei assim, bom, mas se o colega examinou, como é que ele não via essa lesão? Então, eu falei assim, ó, a outra probabilidade diagnóstica seria ela ter, por conta do fórceps, uma lesão neurológica ali, que pudesse estar causando uma falta de sensibilidade, até uma flacidez perineal mais importante. Falei assim, ó, eu preciso te examinar, eu preciso definir isso. Então, aí, enquanto isso, o que foi que eu fiz? Eu fiz toda a parte burocrática para ela, né? Eu solicitei os exames pré-operatórios, enviei para ela, eu dei entrada em toda a documentação, tudo no hospital, no centro cirúrgico, essa parte toda burocrática. Então, eu fiz, e agora quem está fazendo é a nossa secretária, né? Então, 2 dias antes, 3 dias antes, assim que ela chegou no Brasil, eu já estava com a consulta dela marcada, eu examinei então, fiz toda a parte de exame neurológico do assoalho pélvico dela, estava todo íntegro, e ela de fato tinha uma lesão que precisava ser corrigida. Então a gente fez em torno de três cirurgias, né? 3 meses depois ela voltou, 3 meses depois ela disse assim, olha doutor, eu sou uma outra mulher, né? Então, resolveu o problema dela. Ela está ainda em processo de adaptação da cirurgia, mas ela disse que ela não é mais a mesma mulher. Então, a vida dela modificou, o desempenho sexual dela melhorou com o parceiro dela. Então, a telemedicina entrou e fez parte dessa história, né? Se eu não tivesse a telemedicina, eu não iria atuar de maneira profissional e legalizada dentro de um atendimento médico, deve ser para proteger tanto a paciente quanto o nosso ato, entendeu? Então, essa foi uma história bastante interessante, teve um resultado excelente, eu fiquei bastante feliz, e ela também. Que bom. E se não fosse a telemedicina, talvez ela não ia ter esse acesso de conversar com um médico brasileiro, e até essas questões também de saúde, geralmente a gente lembra muito na questão de saúde mental, né, da importância de ser atendido por alguém no seu idioma nativo, mas dessas questões também que envolvem, né, a parte, né, da ginecologia, né, ou até da urologia, por exemplo, a intimidade do paciente, é muito mais fácil ele conseguir se expressar e também sentir empatia no seu idioma nativo, né? Então, a telemedicina deu essa oportunidade, né, dela resolver esse problema, né, que lá estava sendo postergado, né, estava
né? A gente tem essa questão também, né, da cultura médica local, né? Sim, sim. Uma cultura médica lá mais, vamos dizer assim, expectante às vezes, né? E tal. Já está surgindo aqui perguntas também. Novamente, o Dr. Michael deixou mais perguntas. Dr. Michael, deixa a pergunta aí. E eu vou te responder, sim. Aí, aguarda aí que a gente está seguindo aqui a nossa história para não perder o fio da meada, mas as perguntas do Dr. Michael são muito boas. Vou respondê-las também. O Dr. Cleverton quiser me ajudar também, comentar, né? Então, fica aí. Olha só, Dr. Cleverton. Então, uma história, né, impactante, né, também. Eu tenho algumas também, eu até vou, depois acho que eu vou, quando eu me aposentar, vou escrever um livro sobre histórias. Eu já vivi muitas na presencial e agora estou vendo algumas na telemedicina que são muito interessantes, impactantes e até algumas bem divertidas, né? Eu vou contar um dia. Ah, que bom. Agora que a telemedicina ela está oficialmente regulamentada no Brasil, o que você tem ainda mais de perspectiva? Como você vê até dentro da área da ginecologia, você acha que vai ter um crescimento do uso da telemedicina pelos seus colegas ginecologistas obstetras? Depois dessa live, eu acredito que sim, vai crescer mais ainda. Vai, com certeza, né? Porque quando tem um desbravador, né, logo na sequência, vem sempre, a gente vai sempre arrebanhando. Eu acredito sim que a telemedicina ela é uma ferramenta que veio para ficar, ela vai ajudar em muito, né? Como eu estou indo para o interior, eu vou apresentar então esse programa. Eu já apresentei aqui em num grande hospital, ele foi aceito, né? Legal. Vou levar lá para o interior, e lá no interior eu pretendo, sim, até falei contigo, né, de ir na rádio, que a rádio tem uma penetração grande no interior, todo mundo ouve rádio, né? Então, eu tô pretendendo divulgar e dizer a vantagem, né? Porque no interior tem muita dificuldade dos pacientes virem até para um outro interior, questão de 70 quilômetros, né? Então, a telemedicina ela vai encurtar a distância, ela vai aproximar o profissional do paciente que tem necessidade, né? E mais do que aproximar, ele vai trazer economia de tempo, né? E economia financeira também para o paciente, né? Só o deslocamento que ela tem, o trabalho que tem que ter um acompanhante, porque às vezes é um idoso, ele não viaja sozinho, ele tem que ter outra pessoa, né? Vem às vezes a fazer o exame e vai ter que dormir na cidade, porque não vale a pena voltar, entende? Então, a telemedicina dando essa assistência ao paciente do interior é o que eu estou pretendendo, essa é uma perspectiva minha, né? Mas agora de maneira profissional, né? Não é de qualquer maneira, é uma maneira profissional e legalizada e com toda a proteção de dados que a legislação exige. Então, eu tenho grandes expectativas nisso. Eu estou também muito feliz em sempre dizer, faço telemedicina. Né? Eu fico feliz. Legal. Que bom. Sabe, quando você estava falando aí de levar ao interior, né? Eu estudei numa cidade grande, né? Fiz faculdade de medicina no Rio de Janeiro. E lá no Rio, eu tive uma experiência, né? Quando eu estava na faculdade, de ir para o interior do sertão de Pernambuco, uma cidade chamada Santa Cruz. Inclusive, Sim. hoje eu fiz um vídeo, né? Sobre cuidados com o sol, né? No trabalhador rural e replicaram lá num blog, num site, né, de notícias da cidade. Eu fiquei muito feliz, né, de ter essa replicação lá, né. E eu sempre, quando ouço alguém falar assim que eu vou levar para o interior, dar acesso às pessoas, né, a gente sabe da realidade, quem já foi no interior do Brasil, né, principalmente no interior do Nordeste também, lá em Santa Cruz, próximo de Petrolina, Juazeiro, né, estive naquela região lá. Então a gente, né, eu me sinto assim, poxa, que bom, eu estou fazendo parte disso através do Cleberton, que está levando coisa para o interior, que está ajudando pessoas à distância. Eu também, de certa maneira, ajudei, porque o Cleberton foi meu aluno no curso, né? Então, eu fico muito feliz. Então, obrigado, Cleberton, também, por essa oportunidade também, tá? Você está me dando. Obrigado.
de forma indireta, de poder ajudar tantas pessoas. Cleverton, antes de responder as perguntas que estão deixando aqui, você gostaria de deixar uma mensagem final para os colegas e também onde as pessoas podem te encontrar, os colegas médicos que querem também acompanhar o teu trabalho, trocar uma ideia, né? Sim. No Instagram, lá tem Dr. Cleverton Machado. Estou inaugurando ele hoje. Né? Nós Então, terminamos. Falei assim, vou inaugurar o Instagram hoje. Ele já vai estar aberto, né? Porque estava em construção ainda. Então, está liberado para os colegas. Lá tem o telefone da enfermeira. Né? Se quiser conversar e trocar alguma ideia, a gente pode combinar também, sem nenhum problema. Em termos de mensagem para os colegas, bom, eu já tenho aí 25 anos de formado. Né? Eu queria dizer que é possível você ser autônomo de fato. Né? Então, é possível isso. É possível você sair daquela condição em que o hospital administra a sua vida, uma clínica administra a sua vida, e você passa a administrar a sua. Eu tenho um hospital, né? Eu atendo no hospital, mas hoje a minha relação é diferente. Uhum. Por que é diferente? Porque eu tenho as pacientes comigo, eu tenho o prontuário dela na minha mão. A hora que ela quiser me acessar, ela pode me acessar, entende? Uhum. É diferente. Eu tenho essa autonomia, né? Mesmo eu não tendo um consultório particular, eu tenho as minhas pacientes. Uhum. Né? Eu tenho as minhas pacientes. Maior autonomia. Então, exatamente. A mensagem que eu quero deixar para os colegas é que é possível, cada um de nós, dentro da nossa realidade, parar, pensar e descobrir um caminho novo que você pode fazer. É possível, sim. Né? Eu estou conseguindo. E olha que eu não sou de mídia. Eu tinha bastante resistência com a questão de mídia. Mas agora eu estou vendo a mídia com outros olhos. Né? Uma mídia que você pode fazer de maneira responsável, de maneira saudável, né? De maneira ética, né? E que você pode apresentar o seu trabalho, né? E dar oportunidade para os pacientes te conhecerem. Né? Principalmente os colegas mais antigos, que têm tanta experiência aí, não devem ter essa experiência desperdiçada. Né? Muitos colegas que têm experiência estão sendo, vamos dizer assim, preteridos. Né? Porque lhe falta o conhecimento da mídia, lhe falta essa inserção digital. Exato. E essa questão da mídia é levar educação em saúde, é uma maneira muito ética de você mostrar o teu trabalho, o teu conhecimento, das pessoas verem até como é o teu jeito, né, de falar, de ser, né, porque a relação médico-paciente, ela se inicia lá no consultório, mas eu falo, iniciava, não inicia mais. Ela hoje, com a questão das redes, ela se inicia já fora. A sala de espera do consultório médico, ela está fora já, ela já está no mundo online. Porque hoje um paciente, quando vai agendar uma consulta, vou usar até o termo que o pessoal fala, stalkeia, né? Stalkear, né? É procurar tudo sobre a pessoa. Então, quando o paciente marca uma consulta, ele vai lá no Google, põe teu nome, ele vê tudo que tem lá sobre você, ele vai ver se tem foto tua, se tem um vídeo no YouTube, ele quer saber quem é você. E o que vai acontecer cada vez mais? Antes de ir na consulta, muitas vezes vai acontecer o paciente falar assim, eu vou ter que me deslocar até lá, mas eu quero falar com o médico antes, eu quero fazer uma avaliação com ele online, e aí ele vai me dizer se eu preciso realmente ir lá. É uma geração nova que está vindo aí, a gente vai ter que entender que vai haver uma mudança, né? As pessoas já, por exemplo, no meu consultório, ninguém praticamente marca consulta por telefone, ou é lá no agendamento online já, ou direto no WhatsApp. As pessoas não gostam de telefonar mais, sabe? Mudou, está mudando, a gente vai ter essa mudança, né, de relação. Nossa, doutor Cleverton, obrigado, né, eu achei, assim, ótimo que você fez essa live, está animado, eu acho que a rádio, eu sou fã de rádio, adoro rádio, desde a adolescência,
tive a oportunidade de frequentar uma rádio lá na minha adolescência, uma época, fazer alguns programinha lá, foi a massa, né? Foi bem legal. E volta e meia me chamam aqui para dar entrevista na rádio, na TV. Uhum. Me chama, eu vou. Eu não perco uma Que oportunidade bom. de ir e de levar informação de qualidade aí para as pessoas, né? Então, também desejo sucesso aí nessas mídias também, aí, a rádio e tudo mais, levar informação. Doutor Cleverton, vou responder as perguntas aqui, não sei se pelo andar da hora, se você quer ficar aqui e comentar. Não, claro, sim, fico, Vamos sim. junto? Então Bora. tá, então vamos lá. Aqui no Instagram, né, o pessoal estava acompanhando, mas no YouTube tá bastante gente aqui, né, acompanhando. Então, pessoal, quem está aqui no YouTube e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa a notificação, tá? E lá no Instagram, seguir lá no Instagram e acompanhar. E agora eu vou responder aqui algumas perguntas que o doutor Michael Loureiro, ele é reumatologista em Pato Branco, né? Ele nos deixou aqui, né? Então vamos lá, vou voltar lá atrás, que é a primeira pergunta. Então, doutor Michael, ele perguntou: penso que a abrangência, né, da telemedicina pode ser muito maior, porém a dúvida é se existe uma área ideal para oferecer o serviço. Eu entendi a sua pergunta como uma questão também da área geográfica. Primeiro, esclarecer para os colegas. Para exercer a telemedicina, você precisa estar inscrito em um CRM estadual, onde você tem residência ou onde você atua. Estando inscrito, você pode atender um paciente que seja proveniente de qualquer lugar do Brasil, por telemedicina, né? Que é uma coisa lógica da telemedicina, né? Então, dá esse alcance aí. Agora, eu entendo que existem especialidades que, às vezes, a área geográfica vai ser importante para a questão do exame físico, quando necessário. Então, o que pode ser feito? A minha especialidade, ela exige muito exame físico, mas existem várias situações que os pacientes, às vezes, eles querem uma situação de segunda opinião, orientação, que não obrigatoriamente a consulta vai gerar um exame físico, tá? Então, você tem que ficar atento a essas outras situações que são possíveis dentro da telemedicina, que não obrigatoriamente vai gerar um exame físico. E também a questão de deixar bem explicado, como o Dr. Cleverton falou lá no início, de enviar o termo de consentimento livre esclarecido, dizendo das limitações da telemedicina, que é o exame físico. E se for necessário, como é que vai ser feito? Vai ser dado como um retorno de consulta? Se o paciente é de uma área geográfica muito distante, que ele está ciente que ele vai ter que procurar um médico, né? Que você vai fazer um relatório sobre o caso dele, e ele vai ter que procurar um médico presencialmente para fazer esse exame físico e acompanhar ele. E às vezes os médicos vão se conversar, né? Você faz um relatório para o médico, faz uma referência, vamos dizer assim, e o médico faz uma contra-referência, né? Então, esse espírito colaborativo dos médicos vai ter que aumentar, né? Então, é um exemplo, né? A questão também de situações como o Dr. Cleverton falou, um brasileiro no exterior. É importante você saber que você não pode divulgar que faz telemedicina para a Alemanha, para outros países, né? Porque tem regras em relação a isso. Mas um paciente teu que está viajando no exterior, ele pode precisar de uma orientação, né? Vai deixar a pessoa lá desassistida? Faz a orientação, né? Eu vou dar um exemplo. Eu atendi uma moça brasileira residente na Alemanha, ela sofreu um corte na mão, fizeram a sutura, tudo, mas ela não recebeu nenhuma explicação sobre como eram os cuidados com a cicatriz. E ela entrou em contato porque ela queria ouvir de um médico brasileiro o que ela deveria fazer, né? E eu dei uma orientação para ela, foi tudo bem, ela ficou mais calma, né? Que ela estava muito preocupada com isso, né? Então, um exemplo, né? O Dr. Cleverton é de uma capital, recebe pacientes do interior, né, Dr. Cleverton? Muitos, né? Então, o paciente, antes de vir para a capital ali fazer um procedimento, alguma coisa, já pode conhecer o Dr. Cleverton antes, né? E começar esse relacionamento aí, né, que a gente estava falando, né? Da relação médico-paciente. Espero que eu tenha contemplado aqui essa primeira pergunta. Vamos lá, eu vou até projetar aqui para o Dr. Cleverton ver também. Tem outras dúvidas, se for possível discutir. Quanto tempo vocês fazem uma consulta aproximadamente? A história médica, medicamentos, cirurgias, vocês recebem antes da consulta. Se recebe antes da consulta ou não, né? Essas histórias e medicamentos. Bem legal. E, Dr. Cleverton, em média, aí, uma consulta de telemedicina, às vezes você leva quanto tempo? 40 minutos, 1 hora, nessa Verdade. faixa, a depender, né?
Eu atendi dois idosozinhos, né, que estavam com dúvida em relação à Covid. Levou mais ou menos isso aí. Né? Conversei bastante, então, nessa faixa. Em média também, minhas consultas de telemedicina, elas não diferem muito da minha consulta de consultório, em tempo, né, 40 minutos, 1 hora. E tem muita questão que você tem que você tem que se certificar que você compreendeu o que o paciente está te passando e que se ele compreendeu o que você está passando. Então, muitas vezes você tem que fazer, dar o feedback, né? Então, o paciente contou uma história para você, aí você pega um ponto que chamou a atenção. É isso mesmo? Ah, é isso mesmo. Ah, tá, ok. Aí depois você fala alguma coisa. Você compreendeu? Assim, às vezes você até pede assim, ó, repete para mim o que eu falei, só para a gente ver se ficou claro. Ah, tá, beleza. Né? Então, é média, né? Mas, assim, existem consultas mais rápidas, o retorno, né? Você pode usar a telemedicina como retorno. 10, 15 minutos, às vezes, é uma consulta de retorno, né? E sobre a história médica, aqui ele fez uma pergunta que é interessante, né, doutor Cleber? Às vezes, tem alguns colegas que, às vezes, eu vi isso até em consultório presencial, você chega lá na consulta com a secretária, entrega uma folha lá e você põe lá se tem alergia, se não sei o quê, né? Se já fez cirurgia, né? É muito comum, alguns colegas fazem isso no presencial. Pode ser feito na telemedicina também, você faz um formulário e a pessoa já manda aquelas perguntas, né, que você já fez lá. Ah, já fez cirurgia anterior? Toma algum remédio? Tem alergia? Né? Observações médicas em geral, né? Não sei se o doutor Cleber adota alguma coisa assim. Sim, eu tô fazendo já isso. Já orientei. Na nossa equipe tem uma enfermeira, então ela pode fazer essa consulta, inclusive ela prefere, faz a chamada com a paciente e ela mesmo vai perguntando e anotando. Legal. Depois disso, ela pega esse formulário e ela então coloca no prontuário eletrônico, tem um local que você pode baixar essa informação. Ela não vai ter acesso ao prontuário, mas ela pode lançar o arquivo. Lançou o arquivo, eu vou lá, puxo. Isso já me levou muito, já me economizou muito tempo. Aí eu só faço, então, completar detalhes, né, que é, na medida que eu vou conversando com a paciente, eu então aí complemento. Mas o grosso da anamnese e do histórico já está lá. Eu só faço o pontual que é específico. Isso é uma maneira, você pode utilizar para acelerar. E como eu falei, isso aí é feito em consultórios presenciais. Isso é feito até no dentista, né? Um dia eu fui no dentista, estava lá, tinha uma checklist lá para eu fazer antes de entrar na consulta, né? Se tinha alergia, se já tinha feito anestesia no dentista, né? Essas coisas todas. Então, é uma ideia, você pode fazer um formulário. Hoje mesmo eu estava trabalhando aqui, vou mandar para os alunos do curso de formação telemedicina na prática, né? Inclusive o Dr. Cleber vai receber. Eu tenho um termo, né? O kit boas-vindas, né? Que eu já passei para vocês, naquela simulação que eu fiz contigo, né? Orientando o paciente sobre a conexão, a iluminação, a importância de ter um fone de ouvido e tal, a gente orienta como vai ser a consulta. Antes da consulta, ele recebe esse kit. E hoje eu recebi um pedido de consulta de um paciente, e ele mandou uma foto lá no celular, e eu falei, temos que fazer a consulta e tal, né? Aí eu falei para ele, tu pode até me mandar a imagem, mas eu vou te orientar como, né? Aí eu fiz um folderzinho agora, vou mandar lá no curso, né? Sobre coleta de imagem, né? Eu vou ver se eu consigo até compartilhar aqui, porque às vezes a gente consegue compartilhar aqui na tela para o pessoal ver. Não vou conseguir. Bom, depois eu vou compartilhar lá para o pessoal do curso. Mas, assim, como coletar imagem, né? No caso do pessoal de dermatologia, né? Então, a pessoa não tira só uma foto, né? Ela tem que tirar em ângulos diferentes, com a iluminação, luz branca ou luz natural, né? E aí, quando o paciente recebe esses materiais, ele já se prepara para a consulta, né? Para a teleconsulta. Esse paciente, no caso, eu até falei para ele, eu vi a foto, comentei com ele, eu vou fazer uma consulta de telemedicina contigo, porque ele tá um pouco ansioso e só conseguiu consulta presencial lá no consultório para o dia 3 de fevereiro. E aí eu falei para ele, vamos fazer uma tele antes, eu já te atendo, já vejo mais ou menos algumas coisas, e no dia 3 você faz o retorno presencial lá, né? Vamos acompanhar. Aí ele ficou super satisfeito, porque amanhã eu vou atender ele, né? Então, veja, né? É uma coisa que o paciente se sentiu acolhido e que eu vou ver a situação dele. Se, claro, for o caso de alguma coisa mais urgente, eu vou ver antes. Senão, dia 3 ele vai lá e já vai ficar mais tranquilo até lá, né? E
Aí o Michael deixou mais uma pergunta aqui. Creio que existem dificuldades, às vezes, com o equipamento do cliente, como preparam isso, né? Muitas vezes essa dúvida também eu vou levar para outra, né? As pessoas ficam achando que pessoas idosas não conseguem usar a telemedicina. Doutor Cleber, já atendeu pessoas idosas? Sim, eu atendi duas pessoas idosas, aí, como uma tinha dificuldade na audição, o que foi que eu fiz? A filha falou assim: você vai participar então, e a gente vai conversar em conjunto. Então, foi em conjunto, os dois na tela, e a gente foi conversando. Eu também conversava com ela. Me responda aí. Muito engraçado, foi muito simpática ela. Então, Ah, foi boa. Então, e ficaram satisfeitos também com a consulta. Né? Você pode ser acolhedor na teleconsulta, você pode ter presença de espírito na teleconsulta. Né? Faz parte. uhum, Às vezes, tem alguns colegas que não têm nem presença de espírito no presencial. Então, uhum, é possível, sim. Em relação à interação, a telemedicina não, não tem prejuízos como comumente alguns colegas que ainda não estão utilizando ainda imagina. Mas uhum, não, é uhum. possível sim. Eu acho que também, e tem muita coisa treinável, né? Também a questão da comunicação, né? Você se comunicar presencialmente é de uma maneira, né? Através de uma câmera, tem uma interface entre você e o paciente, é de outra maneira. Isso também, até lá no curso de formação telemedicina na prática, tem um módulo que eu falo sobre isso também, comunicação, a telepropedêutica médica, né? Como é que vai conduzir a consulta antes, né, da consulta, que é bem esse caso que o Michael até levantou, né, das dificuldades. Então a gente manda esse kit, né, boas-vindas, né, que eu chamo de kit boas-vindas, explicando como ele deve se preparar para a consulta. Então, já ajuda, por exemplo, imagina a pessoa lá na casa dela, sempre a conexão da internet é ruim. Ela recebe aquele folder, já sabe que não vai dar para fazer se a conexão é ruim, vai ter que ir num lugar que a conexão é boa. Questão também de falar sobre o local adequado, que não pode ter movimento, pessoas falando, ou seja um lugar que não tenha privacidade, né? Isso eu mando também, porque é importante a privacidade dele mesmo, do paciente e do médico também. Às vezes o médico não vai se sentir à vontade de ter 10 pessoas lá numa sala e, né, acompanhando a consulta, né? A questão também, né, gravação de consulta, né? Isso está lá na resolução do Conselho Federal de Medicina. Não é obrigatório gravar a consulta em áudio e vídeo. E outra, não pode ser gravado sem autorização do médico também, né? Então, muitos médicos se preocupam, né? Ah, eu vou fazer telemedicina, o paciente vai gravar. Tem que estar lá no termo de consentimento livre esclarecido. Não vai ser gravada a consulta nem por uma parte nem por outra, né? Ah, mas o paciente quer que grave. Você quer que grave? Ah, eu quero. Então tá bom, grava, armazena. A armazenagem é responsabilidade do médico. Mas a norma do Conselho Federal de Medicina não trouxe essa obrigatoriedade, tá? Aproveito a agradecer aqui o doutor Guilherme, que é advogado, sempre acompanha as lives, né? Fico até lisonjeado que temos pessoas de outras profissões acompanhando também, né? Muito legal, fico muito feliz. E eu creio que assim também respondemos a essa pergunta do Dr. Michael. Dr. Michael, tu é de Pato Branco, é pertinho aqui, Chapecó, é do ladinho, né? Quando estiver por aqui, do ladinho comparado com o Salvador, né, doutor Kleber? mas quando estiver por aqui, dá uma ligada, quem sabe a gente toma um café, né? A Cláudia aqui, agora vamos o momento rádio agora, doutor Kleberton. Antes do momento rádio, né? Porque o doutor Kleber já está se acostumando aí para rádio, né? Quero Isso. convidar novamente os colegas para o workshop Telemedicina na Prática, tá? Vai acontecer do dia 30 do 1 a 3 de fevereiro. Faça sua inscrição aqui no link da bio, é um evento online gratuito, ou na descrição desse vídeo, tá? E manda aí para 3 colegas. Vamos lá, o desafio é mandar para 3 colegas que você sabe que precisa conhecer a telemedicina, que essa ferramenta pode fazer diferença na vida desses 3 colegas médicos, tá? O evento, o Workshop Telemedicina na Prática, é um evento exclusivo para médicos, tá? Então, é um evento para médicos, tá bom, pessoal? Então, agora o momento rádio, ó, aqui, ó, comentário, né, da Cláudia. Obrigado, Cláudia. Olha lá, né? Parabéns ao doutor Kleberton também pela live. A Renata, nossa querida amiga ali, que acompanha a gente no curso, né?
E já fez live também, que foi muito legal. Também ela nunca tinha feito, né, doutor Cleber? Ele está estreando o pessoal na live aqui. A doutora Renata comenta, acredito que a tele traz um conforto para o paciente, a nível de ficar mais tranquilo, sair um pouco da ansiedade da consulta. Também acho, isso aí tira bastante ansiedade, além de evitar automedicação, evitar que a pessoa às vezes fique em casa esperando piorar, né, sem orientação médica, para falar, não, você precisa sair daí e ir para o pronto-socorro, não pode ficar em casa, né? Ou vamos chamar o SAMU, né, e tal. O Maicon gostou das respostas? Obrigado, Maicon, perfeito, muito claro, obrigado. Não sabia que eu estava em Chapecó, então, Maicon, estou aqui pertinho aí, em Chapecó, né? Vem aí tomar um café aqui em Chapecó. Isso aí. Doutor Cleberton, e aí, em Salvador, o que é bom para comer aí? Não, aqui tem acarajé à vontade, tem lugar aqui que eu indico, que é de excelência, né? E o acarajé é quente? É quente? Pelando. E se botar pimenta aí que não... Né, que o pessoal fala que quando fala que quer quente, eles põem pimenta, né? Pois é. Muito bom. Tá certo. Doutor Cleberton, muito obrigado. Foi excelente conversar contigo mais uma vez, né? A gente já fez algumas conversas naquela jornada né, que a gente faz uma simulação. A gente teve outro dia que a gente bateu um papo, trocou uma ideia, foi muito massa mesmo, muito legal. E vamos aí conversando, né? Vamos levando. Sabe que eu não sei se o colega chegou a ver, eu deixei na biblioteca lá do curso de formação telemedicina na prática um artigo sobre a telemedicina nas intercorrências uroginecológicas, né? Tá lá também, né? O pessoal, às vezes, né? Será que tem artigo e tal? Eu tenho buscado, eu tenho deixado lá na biblioteca também, né? E aí lembrei da especialidade do colega. Até deixei um caso clínico que eu atendi lá, também escrito, né? Como eu atendi, para as pessoas verem como é que foi a conduta que eu tomei. Isso também está lá na biblioteca do curso. Doutor Cleberton, boa noite. Obrigado aí. E muito parabéns. Obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade, né? Tá aí estreando em live. Eu espero que tenha contribuído, né? Então, de coração, fiz esse tempo aqui contigo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, aqui no Instagram. Até a doutora Cristiane Prado, minha amiga de faculdade, está lá também. Tchau. Até mais, pessoal.